Boa noite a todos. Hoje, dia 16 de setembro de 2019, daremos início à 28ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ausente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, ausente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 061/2019 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1819 de 2019, que altera a lei número 1841/2019, que autoriza a contratação de desenhista, cadista, engenheiros e arquitetos em caráter emergencial para atender necessidade temporária das secretarias municipais de Planejamento Urbano e Obras, Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Trânsito e Mobilidade Urbana e da outras providências. Projeto em geral, vetos, ofícios, encaminhando o balancete. Encaminho às comissões permanentes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores, sessão ordinária, 16 de setembro de 2019. Moções. Moção 125/2019, vereador Célio Pereira, moção de pesar pelo falecimento do senhor Koji Ozaki, ocorrido no dia 3 de setembro de 2019. Moção 126, vereador Everton de Oliveira Adorno, moção de aplauso à equipe de futebol amador União Fabril, pela conquista do campeonato municipal da 2ª divisão da nossa cidade. Moção 127, vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de pesar pelo falecimento da senhora Osvalda Alves de Souza, ocorrida no dia 8 de setembro de 2019. Moção 128, vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de pesar pelo falecimento da senhora Inês Sônia de França Pereira, ocorrido no dia 9 de setembro de 2019. Moção 129, vereador Gerson Teixeira Silvério, moção de apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que seja destinada uma viatura para remoção de cadáveres, Rabecão. Moção 130, do vereador Gerson Teixeira Silvério, moção de apelo ao superintendente estadual e federal dos Correios para que realizem estudos sobre reposição das perdas salariais, não sejam retirados os direitos adquiridos e a não privatização da empresa. Requerimentos. Requerimento 264/2019, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, requer informações ao senhor prefeito municipal quanto às crianças com necessidades especiais na rede municipal de educação. Os requerimentos 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272 estão prejudicados pela ausência da vereadora. Indicações. Indicação 792, vereador Roberto Stucci Duarte, instalação de 6 luminárias no bairro Quilombo, sentido bairro Agrochá. Indicação 793, vereador Fábio Cardoso Júnior, faça gestão junto à Sabesp, no sentido de viabilizar a parceria para a revitalização do espaço localizado à rua Adriano Franco de Oliveira Canto, na estação de tratamento de esgoto da Vila Nova, tornando útil à comunidade. Indicação 794, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviços para a revitalização do espaço localizado entre as ruas José Rita e Antônia Lopes Dias, no bairro Vila Nova,
tornando útil à comunidade. Indicação 795, vereador Fábio Cardoso Júnior, sugere ao senhor prefeito municipal para que realize estudo de viabilidade da redução da carga horária de trabalho sem prejuízo à remuneração aos servidores municipais, pai ou mãe, tutor, curador ou detentor da guarda judicial de pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual, de espectro autista ou múltipla que necessite de atenção permanente. Indicação 796, vereador Gilvan Mendonça de Souza, implantação de escola militar no município. Indicação 797, vereador Gilvan Mendonça de Souza, criação de uma política pública para a inclusão social dos catadores de recicláveis e reutilizáveis. Indicação 798, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, fiscalização e notificação do proprietário do terreno localizado na Rua 6, ao lado do número 125, no Jardim Paulistano. Indicação 800, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, sugere ao senhor prefeito municipal, por intermédio da secretaria responsável, a retirada de um veículo abandonado em frente à escola municipal Professor Fernando Sérgio de Campos Machado. Indicação 801, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, sugere ao senhor prefeito municipal, por intermédio da secretaria responsável, a retirada de um veículo abandonado na rua Filomena Abiazar. Indicação 802, vereador Fábio Cardoso Júnior, sugere ao senhor prefeito municipal, para que, através da Secretaria Municipal de Saúde, sejam realizados estudos de viabilidade de parcerias, convênios, para a realização de multirões de exames, consultas de especialidades e procedimentos cirúrgicos, atingindo a demanda reprimida da rede municipal. Indicação 803, vereador Fábio Cardoso Júnior, solicita à Secretaria Municipal de Trânsito o estudo da viabilidade da extensão do estacionamento rotativo Zona Azul para a Avenida Marginal Castelo Branco, no trecho comercial que compreende a loja de calçados, imobiliária, autopeças e supermercado. Indicação 804, sugere ao senhor prefeito municipal, autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, sugere ao senhor prefeito municipal que realize gestão junto à operadora de telefonia para que proceda a serviços de retirada de fios cortados e manutenção do sistema na rua 15 Tsunoda, extensão de toda a rua, no bairro Jardim Caiçara 2. Indicação 805, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, sugere ao senhor prefeito municipal para que proceda a diligências para a reforma da Praça dos Expedicionários. Indicação 806, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, sugere ao senhor prefeito para que aloque mais funcionalidades ao aplicativo Zeladoria. Indicação 807, vereador Roberto Stucci Duarte, solicita ao senhor prefeito a proceder estudos, juntamente aos órgãos competentes, para que sejam tomadas medidas emergenciais no sentido de providências para a retirada da faixa amarela proibido estacionar na rua Celso Xavier. Indicação 808 do vereador Roberto Stucci Duarte, proceder o nivelamento do bueiro no cruzamento da rua Chitiro Maege com a rua Celso Xavier. Comunico a presença da vereadora Sandra Kennedy Viana. Proceda a leitura da última indicação 809, da autoria da vereadora Sandra Kennedy Viana, recuperação asfáltica na Avenida Jonas Banks Leite, no trecho em frente aos Correios, onde houve afundamento do asfalto em razão da obra de drenagem. Em virtude da presença da vereadora, vou fazer a leitura dos requerimentos que estavam prejudicados. Requerimento 265, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer informações e cópias de documentações acerca do trabalho social realizado no período pós-ocupação no empreendimento Minha Casa Minha Vida, no Agrochá 1. Requerimento 266, da mesma vereadora, requer informações e cópias de documentações acerca do trabalho social realizado no período pós-ocupação no empreendimento Minha Casa Minha Vida, Agrochá 2. Requerimento 267, da mesma vereadora, requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal, referente à realização do trabalho técnico-social no empreendimento denominado Jardim Agrochá 2, ações propostas no projeto e acompanhamento das famílias ocupantes do empreendimento Jardim Agrochá 2 pelo período de 11 meses, recursos do Fundo de Arrecadação Residencial,
as seguintes informações a respeito do terceiro termo aditivo de suspensão do contrato 103/2017, processo 177/2017 e solicitação formal para a suspensão do referido contrato, contendo as razões técnicas e os responsáveis técnicos pela solicitação. Requerimento 268, vereadora Sandra Kennedy, requer ao senhor prefeito municipal informações e cópias de documentações acerca do trabalho social realizado no período pós-ocupação do empreendimento Minha Casa Minha Vida, Jardim Virgínia. Requerimento 269 da mesma vereadora, reitera o requerimento 72/2017, cópia ou meio físico ou digital dos seguintes documentos referentes ao processo de seleção dos contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento Jardim Agrochá 2. Requerimento 270, vereadora Sandra Kennedy, reitera o requerimento 73/2017, cópia e meio físico ou digital dos documentos referentes ao processo de seleção dos contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida do empreendimento Jardim Agrochá 3. Requerimento 271, da mesma vereadora, reitera o requerimento 74/2017, cópia e meio físico ou digital dos documentos referentes ao processo de seleção dos contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento Jardim Virgínia. E requerimento 272, da vereadora Sandra Kennedy, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações e documentações acerca do trabalho social realizado no período pós-ocupação do empreendimento Minha Casa Minha Vida, Agrochá 3. Projeto em geral, encaminho às comissões permanentes. Moções, oficie-se. Moções, encaminho para a ordem do dia. Requerimento, oficie-se conforme requerido. Indicações, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Ofício número 80, do presidente da ACIAR, Daniel Muniz de Paulo, ao senhor presidente da Câmara Municipal, Everton de Oliveira Adorno. Ilustríssimo senhor, a ACIAR, por meio do seu presidente abaixo identificado, agradece prontamente a oportunidade que nos é dada de ser porta-voz dos seus associados ante assunto de tamanha importância, bem como informa que somos favoráveis ao projeto de lei PL número 29 de 2019, considerando que o objetivo principal é a identificação nas empresas que já praticam a taxa de couvert artístico e também pelo fato de resguardar para que os consumidores não sejam surpreendidos com a cobrança de taxa no momento do pagamento por falta da informação adequada. Considerando ainda que o tema atinge diretamente alguns segmentos, tais como bares, lanchonetes, restaurantes, dentre outros, apenas sugerimos que seja concedido um prazo maior para que os referidos estabelecimentos possam se adaptar com a inserção da informação junto aos cardápios e a confecção do banner, conforme determina o parágrafo 3º do projeto de lei em debate. Atenciosamente, administrador Daniel Muniz de Paulo, presidente da ACIAR. Justificativa, o material não está na pauta, pois chegou no final da tarde, porém, queria encaminhar para a Justiça e Redação, a qual fez o pedido. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Moção de aplauso número 126, de autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, a equipe de futebol amador União Fabril, pela conquista do campeonato da 2ª divisão da nossa cidade. Moção de apelo número 129, 2019, de autoria do senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que seja destinada uma viatura para remoção dos cadáveres tipo rabecão. E moção de apelo número 130, de autoria do senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, ao superintendente estadual e federal dos Correios, para que realizem estudos sobre a reposição das perdas salariais, para que não sejam retirados os direitos adquiridos e a não privatização da empresa. Projetos, encaminho para a ordem do dia. Moções, encaminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Rafa Freitas, segundo secretário. Boa noite aos meus colegas, colaboradores da Câmara Municipal, vereadores, público presente. Nós começamos aqui, todos aqueles que estão nos assistindo via o link do Facebook, começar mais uma sessão aqui, tratando sobre algumas pautas que a gente sempre trata como prioridade desde o início do nosso mandato. Acho que vou começar pela pauta que mais me toca, que é a saúde. Não tenho dúvida que saúde é prioridade, não podia deixar de sempre tratar com a prioridade que me cabe, por ser trabalhador da saúde, por ser profissional da saúde. Então, durante essa semana, fizemos várias diligências junto à Secretaria de Saúde e alguns setores da Secretaria de Saúde, para que a gente possa, enfim, tentar desatar alguns nós que nós temos aqui na nossa cidade. É claro que existe muita coisa para ser feita, existe muita coisa para ser melhorada. A gente falou muito sobre isso desde o início do mandato e tem falado sobre isso, mas é notório uma disposição para ouvir sugestões, uma disposição para tentar realmente desatar nó nesse momento. Não sei se isso vai se reverter em ações concretas, que eu acho que é o mais importante, mas existe uma disposição para desatar nó. Um dos maiores nós, vereadores e público, que nós temos na saúde municipal, acredito que toda a nossa região, é a questão do agendamento de especialidades, do agendamento de exames. É uma coisa que nós temos falado sobre isso, mas é um número bastante preocupante, vereador Cristiano, que nós temos na nossa cidade. São 3.000 guias de especialidades aguardando vagas. 3.000 de todas as especialidades. E são mais de 3.400 exames. Vereadores, só de ultrassom, são mais de 1.000 ultrassons. Ultrassom transvaginal chega na casa dos 700 exames. E são exames que assim, são determinantes no processo de saúde e doença. Sabe, vereador, não adianta a gente garantir médico no posto de saúde, não adianta garantir equipe, se o segmento, por exemplo, um familiar seu, ou mesmo qualquer munícipe, um cidadão registrense, que precisa de um atendimento integral à sua saúde, não é só ele ter garantido a consulta médica no posto de saúde. Ele precisa ter garantido todo o acompanhamento. Ele vai no médico, é garantida a consulta, o médico pede, por exemplo, para uma pessoa que está ali com aquela dor pélvica e tal, e pede um ultrassom transvaginal para poder determinar o diagnóstico e, a partir daí, tratar. Né, vereador Célio? Como é que vai passar o medicamento sem determinar o diagnóstico? E se existe um exame que é condicionante do diagnóstico, como é que você faz sem ele? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Vereador Cristiano falou da questão do Corujão, foi realmente um ponto que a gente tocou muito. Fizemos uma reunião essa semana, demos algumas sugestões, levamos aí, vereadores, o pessoal lá da Pamir, do Hospital São João, para ver o que a Pamir poderia nos ajudar. Né, vereador Vander Lopes também esteve acompanhando algumas diligências, vereador Roberto acompanhou algumas diligências sobre isso. O que cada um pode nos ajudar? E a gente teve boas notícias. Eles estão tentando pactuar uma contratação, como se fosse um corujão mesmo, Cristiano, junto a alguns centros de diagnósticos, para tentar dar uma liberada nessa fila. Precisa fazer um redimensionamento dessas guias. Tem guia lá desde 2017. Então, não sei se esse paciente ainda existe, se ele ainda tem essa queixa, se ele já não resolveu. Então, tem muita coisa que precisa ser... mutirão, é melhorar a triagem, é melhorar o acolhimento, é fazer um melhor dimensionamento disso aí, mas precisa fazer. É um nó que não adianta, precisa ir lá e tentar desatar. Então, há uma disposição para um plano de ação,
E isso há de ser louvado. Há de ser destacado essa disposição para o plano de ação e aceitação da sugestão de todos. De todos. E eu tenho visto, e alguns novos secretários, essa disposição. Ontem eu estava conversando com o secretário de esportes, o Francisco. Ele falou, inclusive, vereadora Sandra, de uma disposição muito grande de buscar sugestões da senhora para tentar desenrolar um outro nó, que é o campo do Arapongal. Estou misturando um pouquinho, mas eu vejo essa questão da disposição. Eu acho que a oxigenação no secretariado fez bem para a cidade. Fez bem. E me espanta quando a gente vê, não posso deixar de tocar nesse assunto, quando a gente acompanha o processo do ex-prefeito, anexar um áudio do povo no rádio, dizendo que a troca do secretariado está fazendo mal para a cidade, né, vereador Wander? Chega a ser absurdo, né? Mas eu vou deixar para lá isso aí, vamos tocar a cidade para frente. Um outro assunto, um outro nó, e aí eu destaco aqui a presença do ex-vereador, sempre presente aí, Dito Castro, é a questão do Programa Municipal de Distribuição de Fraldas. Uma demanda antiga, uma demanda muito importante. Nesse final de semana, estava conversando com o pessoal lá do Lar dos Velhinhos, vereador Marcelo, e eles falaram que sentem muita falta dessas fraldas fornecidas pela prefeitura que outrora tiveram. Esse é um gasto muito, é uma coisa que onera muito o Lar dos Velhinhos, e a prefeitura poderia estar fazendo essa contrapartida, que eu acho que poderia ser uma coisa simples de se resolver, e espero, também via disposição, tanto no secretário Edson quanto na secretária doutora Inês Moraes, de fazer a parceria entre saúde e social, para que isso possa ser retomado, claro que com critérios, não é qualquer um, são pacientes, desde que haja o laudo médico, desde que haja um relatório social, uma vulnerabilidade, para que seja dispensada, tem que ter todo um controle, tem que ter um acompanhamento. Então, vejo disposição para tentar resolver isso. Hoje, tivemos uma reunião lá na UBS do Centro. A UBS do Centro está com uma coordenadora nova, a Tatiana, enfermeira concursada da rede, participante, atuante no Conselho Municipal de Saúde, está como coordenadora da UBS Centro. A UBS Centro, acho que todos aqui conhecem um pouco, eu nunca vi aquilo ali. É muito serviço num lugar só, gente. É muito funcionário num lugar só. Fica muita gente muito atrapalhada ali. Então, precisa de uma reorganização. Ali nós temos 3 equipes de estratégia de saúde da família, não sei se vocês sabem, 3 equipes de estratégia de saúde da família, tem a UBS, tem farmácia componente normal, né? Tem o componente especializado, tem raio-x, tem ultrassonografia, tem sala de laboratório, tem sala de vacina, teste do pezinho, BCG. Ali nós temos perícia estadual, perícia federal, tem centro de especialidades médicas, cardiologia, fonoaudiologia, psicologia, ginecologia, pediatria, tem o centro de especialidades odontológicas. Então, é muito serviço num lugar só. As pessoas se perdem. Tem a central de agendamento, além das questões estruturais precárias, fiação exposta, muita coisa, tem uma questão de dimensionamento de serviço muito ruim para as pessoas. Hoje nós estivemos lá conversando, também a enfermeira Tatiana já chegou dando uma chacoalhada legal lá. Os fluxos, se tudo ocorrer dentro do planejado, os fluxos vão ficar bem identificados, o que é especialidade fica junto, o que é de uma UBS fica junto, o que é do PSF fica junto, o que é de exame fica junto. Eles estão com a disposição de tentar colorir as portas de acordo com aquilo para facilitar a vida de idosos, de pessoas com baixa escolaridade, que não conseguem identificar tudo pela letra. Tem essa coisa da identificação das placas, identificação por cores. Eu achei uma iniciativa muito bacana, e eles ouvem todas as sugestões. Ouvem as sugestões no sentido de realmente colocar em prática. E isso há de se destacar aqui. Quando é para meter o pau aqui, para falar mal, a gente vai falar, mas quando é para falar o bem também, a gente vai falar.
Eu quero destacar mais uma coisa aqui, que graças a Deus, enfim, foi disponibilizado um canal para denúncia das queimadas, né? A nossa lei lá, 1703/2017, foi colocado, Cristiano, respondendo já, talvez, a sua indicação, foi colocado mais uma sugestão no aplicativo Zeladoria. Eu acho que ainda o aplicativo pode crescer muito mais, né? Muito mais, mas pelo menos mais esse canal, que é a denúncia da queimada urbana. Vai lá, já tira foto. A única coisa que eu acho ruim é que você não consegue pegar foto do arquivo, né? Você tem que tirar foto em tempo real. Eu acho que poderia ter essa facilidade de você conseguir puxar uma foto do arquivo. Às vezes você consegue tirar foto, mas não tem tempo de acessar ali. Então, enfim, mas tem o aplicativo agora Zeladoria, com essa funcionalidade, e tem os telefones da secretaria, que agora já estão disponíveis para fazer a denúncia, e com o valor da multa taxada a partir de R$ 708 para o infrator. E aí vai notificar o dono do terreno, né? E vai tentar chegar aí, pelo menos, numa diminuição dessa questão, que agora, nesse tempo de calor, é muito ruim, é um problema de saúde pública, e é muito transtorno para as pessoas. Quero aqui destacar a Comissão de Saúde e Ordem Social, não lembro todos os nomes, Ordem Social, Saúde, Turismo, Educação, composta pelos vereadores Tom Adorno, Sandra Kennedy e Gilvan, pela promoção da audiência aqui sobre a unidade prisional do município de Registro, que esperamos que seja o CDP, né? Mas até então nós temos como uma unidade prisional. Então eu acho que é um tema que necessariamente precisa ser retomado, e eu acredito que nós possamos evoluir muito nesse assunto. Então eu quero parabenizar a comissão pela promoção da audiência, apesar de existir, sempre tem, né, as pessoas do contra que falam que espera as coisas acontecerem, né, para depois. Isso vai ter sempre. O importante é fazer. O importante é fazer. Eu me lembro que essa semana a gente estava vendo sobre a questão das 6, né, abertas, que falaram que a Câmara só se movimentou depois do GAECO. E aí eu acompanhando os requerimentos nossos, lá atrás, inclusive, tem uma denúncia feita pelos vereadores Fábio Tatu, Vander Lopes, Sandra, Roberto, Gerson, Tom e Rafa. Fizemos uma denúncia em 2018 no Ministério Público, lá em São Paulo, para que fosse instalada o inquérito civil sobre a questão do transporte escolar já em Registro. Então, não há o que se falar que a gente esperou o GAECO. Nós temos provas disso. Protocolo no Ministério Público, lá de São Paulo. Não entramos nem por aqui, entramos lá por São Paulo, para que fosse aberto o inquérito civil. Então, existe muita falácia sobre o trabalho dos vereadores. Os vereadores estão acompanhando. Nem todas as coisas são no tempo que a gente quer, né? A gente está entrando. As pessoas acham que a gente não está trabalhando, mas a gente está trabalhando. Tem pessoa que fala, vereador, por que você não fala sobre acessibilidade lá da sua igreja? Aguarde, tem requerimento do vereador, faz tempo, mas não está pedindo acessibilidade só da igreja, não. Está pedindo acessibilidade de todos os prédios públicos. Está desde maio aguardando uma resposta. Daqui a pouco o vereador entra lá no Ministério Público também. Desde maio. Vamos ver se todas as instituições públicas da cidade têm a acessibilidade necessária. Vamos ver. Tem problema não. Aqui com o vereador aqui, não temos instituição nem político de estimação, não. Aqui a gente é preto no branco. Vamos ver se todo mundo está tentando, ao menos, se readequar. Aí depois, se começar a fechar instituições comerciais famosas, se começar a fechar instituições aí celebradas, vão dizer que a culpa é do vereador também. Então vamos aguardar. E para fechar o assunto aqui, que talvez seja o assunto também do momento, que nós também esperamos acontecer, tudo isso para nos mexer, é a questão da pessoa em situação de rua. Um outro assunto que desde o primeiro dia do nosso mandato, e tenho certeza aqui de vários mandatos, a gente tenta achar uma possibilidade de enfrentamento. Porque a pessoa que tiver uma solução para a situação de rua, pode se candidatar ao Prêmio Nobel. Porque não existe solução fácil assim. Existe solução talvez lá em Viena, talvez lá na Suíça, né? Como já escutei, talvez exista uma solução lá. Mas aqui no Brasil, eu não conheço uma solução. Um minuto para concluir.
situação de rua. Então, quero parabenizar a mesa diretora, que acompanhou a sugestão, e convidar a todos os vereadores, desde já, para que compartilhem nos seus círculos, para que todos possamos estar aqui na quinta-feira, às 19 horas, para que nós possamos realmente discutir a situação de rua no município de Registro, para que nós possamos discutir opções de enfrentamento, e não de resolução, mas de enfrentamento, discutir direitos humanos, discutir acolhimento, discutir saúde, discutir questão de dependência química, questão de acesso ao mercado de trabalho. Nós precisamos discutir, debater, ouvir ideias, dialogar sobre esse assunto. Eu fiz questão de, inclusive, convidar as próprias pessoas em situação de rua para estar aqui na quinta-feira, para que eles também possam ter voz e para que a gente possa escutar o que eles pensam sobre o assunto. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres pares, os que nos acompanham aqui nesta noite e que nos acompanham pela TV Web. O presidente da casa acumula também a condição de presidente da Comissão de Saúde, Educação, Assistência, Turismo, enfim. E, por isso, quero começar por esse tema, que eu sei que o senhor estava ocupado aqui para garantir o início da sessão no horário. Eu, pelo menos, representei muito que rapidamente. Quero chamar a atenção para esse tema. Agora a audiência pública, agora o seminário acontecendo no SENAC. O Júnior esteve lá, assessoria de imprensa, Patrícia. Lá no SENAC, uma atividade promovida com o SENAC, com o Conselho Municipal de Saúde e com a Comissão de Saúde da Câmara Federal. O deputado Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, veio numa missão oficial, como representante da Comissão de Saúde, discutir esse tema tão importante no Brasil. E eu quero destacar duas coisas breves. Primeiro, que eu achei muito importante a nossa comissão ter aderido a essa parceria, porque a geração mais jovem nasceu já no contexto de saúde como direito. Às vezes, os jovens não percebem que países e países ricos, a saúde não é um direito, não é garantido pelo Estado. Exemplo clássico disso é o Japão e os Estados Unidos. Nós construímos a saúde como direito de todos, ricos e pobres, como gratuito e como, enfim, sistema hierarquizado, tal, na Constituição de 88, a partir de uma forte mobilização dos trabalhadores da saúde, das comunidades eclesiais de base, dos usuários, enfim, do movimento médico, um esforço muito grande que fez com que a gente, aí sim, como o Canadá, como a Inglaterra, como em parte a Argentina, tivesse esse modelo, que é saúde, direito de todos e dever do Estado. Eu falo isso, eu vou me dirigir a um dos vereadores jovens, vereador Rafael, porque a sua geração já nasceu com esse direito garantido. E isso está em risco hoje. Por isso, achei muito importante esse debate hoje ali que o Conselho propôs, Conselho Municipal de Saúde. Está lá o prefeito municipal, está lá toda a equipe, ou grande parte da equipe de técnicos da saúde, muitos usuários. Fiquei feliz, o plenário lotado agora lá no SENAC. Porque, independente da posição partidária, nós temos que nos unir e defender o SUS. O que está em ameaça hoje? O SUS está para ser para os pobres. Ou seja, ter aquela visão visão, posso dizer visão, mas, enfim, atacar o que é um dos princípios fundamentais do SUS, que é a universalidade, que é traçar, como era antigamente, as antigas santas casas, só para aqueles que eram chamados indigentes, que não tinham carteira assinada e que não tinham sistema de seguridade. O Brasil precisa discutir isso. A questão ideológica, né, tem trazido prejuízos muito grandes para nós nas relações comerciais com os outros países e está impregnando até
essa questão da saúde na estruturação. É possível ter mais recursos para a saúde, precisa ter mais recursos para a saúde, e para melhorarmos o SUS, e não retrocedermos num tema como esse. Estou falando isso, presidente, porque esse é um dos assuntos lá, garantir a universalidade. Agora, uma outra coisa que diz mais respeito agora ao cotidiano é o risco do Vale do Ribeira perder mais médicos, do programa Mais Médicos. O que nós estamos falando? Todo mundo está acompanhando pela mídia o desmonte deste programa. O primeiro movimento, aquele que falava que não gostava de política, que a política não podia, contaminar a estrutura de governo, o presidente Bolsonaro, exatamente por uma visão ideológica, por ter discordância com o regime cubano, que não precisava ter concordância, quer dizer, não precisa concordar ou discordar, é médico, eu vim trabalhar aqui, acabou. Não estava discutindo se o Brasil alinhava ou não ideologicamente com aquele país. O fato é que, com a não adesão dos cubanos mais, ou seja, com o rompimento do acordo de cooperação, o Brasil está ficando sem médicos e o Vale do Ribeira também. E hoje eu conversava no Ministério com a coordenação, nós já estamos com 4 médicos faltando. 4. Ora, isso é pouco, isso é muito? É pouco. Mas só que cada médico que deixar não será reposto. Esta é a regra nova do programa. Não haverá reposição. A Baixada Santista já está um caos, porque lá eles têm uma classificação, não quero entrar em questão técnica aqui, até porque não é obrigação de todo mundo conhecer os detalhes técnicos, mas, enfim, tem feito uma estratificação, os que têm mais dificuldades, menos e tal. Periferia das capitais, Baixada Santista, por exemplo, já não há reposição há algum tempo. Está um caos a falta de médico na Baixada. Nós, como somos de estratos chamados 6, ainda estava tendo reposição de médico. Só que não terá mais. Aqui em Registro falta um, Barra do Turvo outro, Eldorado outro, e a cada dia ou a cada mês que forem desligados não haverá reposição. Isso é muito ruim. E eu vou dar um número concreto para quem não é da área de saúde, para ter isso bem claro. Em 2013, quando foi implantado o programa e vieram os primeiros médicos para o Vale do Ribeira, 34 PSFs não tinham médicos. 34. Ou seja, por que isso é um número que nos dá uma noção? Porque o médico vinha para exatamente onde não tinha médico. Então, 34 médicos, chegamos depois a ter 57 médicos do programa Mais Médicos aqui no Vale do Ribeira. Falo isso porque o ex-ministro Padilha e deputado veio ver em loco o problema das comunidades sem médicos aqui no Vale do Ribeira, que não é só a questão da falta do médico, também é o perfil do profissional, que todos sabem da qualidade da saúde, de forma geral, mas também, em particular, a atenção primária pelos profissionais da cooperação internacional que o Brasil tinha. São temas que nos preocupam muito, e embora tenha ficado pouquinho tempo lá, mas eu acho que marcamos esta parceria aí com o SENAC, que o senhor Robert dos Anjos, lembrei, sobrenome, mandou aqui estender aqui essa possibilidade de novas atividades em conjuntos lá com o SENAC. Eu chamo a atenção só para isso, não quero me estender, ao final do seminário vamos ver as conclusões, mas o fato triste é esse, nós não teremos, e todo mundo sabe a dificuldade de fixar médico aqui. Vem um profissional e começa a trabalhar, ok, a hora que sai um concurso, a hora que sai a oportunidade para a grande cidade, ele vai. Né? A dificuldade de fixação é grande. E isto é muito sério. Também falei ao prefeito lá presente, Nilton Irota, na presença do ex-ministro Padilha, para que ajude a cobrar o Consaúde de uma conquista que nós tivemos há 6 anos e ainda não foi colocada em prática, não foi terminada a instalação, que é o aparelho de acelerador linear, ou seja, a possibilidade de fazermos radioterapia aqui no Vale do Ribeira. Gente, há 6 anos, eu lembro a alegria que foi a gente sentado lá e estabelecer entre as 80 cidades, porque eram 80 aparelhos que foram licitados numa licitação internacional, conseguimos assinar que viria para o Vale do Ribeira. 2013 isso foi. No mesmo dia que nós viemos com os médicos, veio o anúncio dessa licitação, e até hoje. A licença da CETESB, se eu não estou me enganada, há 8 meses, 9 meses só que saiu. É preciso cobrar e cobrar de perto para que isso seja efetivamente implantado. Todo mundo sabe a tristeza, a dor, o caos que é fazer radioterapia fora. É federal.
Porque foi uma licitação, a maior licitação que o Brasil já fez desses equipamentos, internacional, comprou os 80 equipamentos, e o Estado tem 2 papéis: comprar o equipamento, que chama acelerador linear, e instalar o bunker, ou seja, o lugar que é bastante detalhado tecnicamente para instalar esse equipamento, que é radioativo, como todos sabem. E isto vem, entendeu? Atrasando muito. Então, o Codivar, desculpa, o Consaúde, acho que eu falei Codivar. O Codivar também, mas o Consaúde, de forma muito específica, o prefeito Newton, deixei essa informação lá na presença do ex-ministro Padilha, para cobrar que isso seja implantado. E isso não pode, como tentamos anteriormente, até quando eu estava no Ministério, uma série de médicos me procurou para que a gente transferisse para o hospital, que ainda falava que ia ser construído, ou seja, estava em fase de construção ainda. Mas isso não pode, isso é regulado pela Controladoria Geral da União, enfim, tem uma série de organismos que não foi licitado para aquele lugar e naquele lugar. Mas eu acredito que não há problema nenhum. O importante é que seja no Vale do Ribeira, não importa se é no Hospital Regional de Registro ou se é no Hospital de Pariquera, o importante é que a gente não tenha o paciente mais que pegar a estrada para fazer radioterapia. Este é um outro tema que nós tratamos com o ex-ministro Padilha. Não é? Quero também, no segundo assunto aqui, e último que eu queria tratar nesse primeiro momento da minha fala, porque eu até disse às pessoas do Agrochá que faria essa fala para ficar mais claro para todos que estiverem nos acompanhando. Também, acho que dá para fazer as contas, 3 anos, né? Quer dizer, toda esta luta para que se tenha o básico no Agrochá, parece que nós vamos ter um desenrolar agora concreto. E nós tivemos com a gerência da Caixa Econômica aqui, em Registro, articulado lá pela Superintendência de Santos, que nos deu a seguinte informação, e eu gostaria de transmitir aos colegas, porque eu sei que cada um é chamado a entender esse processo. Está em fase final da assessoria jurídica lá da Caixa Econômica, em Brasília, assinar um termo autorizando a Caixa Econômica a pagar direto para a terceirizada, que vai terminar os equipamentos que faltam ser entregues lá no Agrochá. Posto de saúde, a creche, o CRAS, o campo, enfim. E não pagar para a empresa, não preciso dizer o nome aqui, mas a empresa que ganhou a licitação. Isso ela recebia, não pagava a terceirizada, e isso se arrastava esse período todo. Então, estamos na fase final, assim que Brasília autorizar, a Caixa, portanto, vai pagar direto para a autorizada, para a terceirizada, né? E a gente espera concluir esses equipamentos, ou quarteirizado, enfim, espera concluir esses equipamentos. A ordem, a programação está sendo terminar os equipamentos, fazer a iluminação, implantar a iluminação da Rua 10, 3 anos sem luz, recuperar o pavimento e atenção para os moradores do Agrochá. O 4º ponto, agendar a vistoria nas casas que ainda continuam com problema construtivo. Ou seja, precisa fazer o 0800, sem o 0800 a Caixa não designa o engenheiro para ir lá fazer a vistoria. O que nós negociamos já com aquela comissão de representantes do Agrochá 1 mês atrás, está em andamento, ou seja, o engenheiro já está indo vistoriar as casas, mas procure o setor de habitação para agendar essa vistoria, porque o engenheiro vai lá, não encontra a pessoa, volta, e nós estamos com ainda uma lista grande de denúncias no 0800 e que a engenharia não consegue fazer. Eu destaco isso porque foi uma negociação enorme para que isso, pelo menos, já fosse feito. Falamos na Caixa em Santos, aqui, enfim, e isto está em andamento. O engenheiro ir lá e fazer vistoria. Os senhores não imaginam, quem não, porventura não esteja muito próximo do empreendimento lá, ainda solta azulejo do chão, azulejo que cai, filtração, problema elétrico imenso. Nós estamos com um saldo aí dessa construção para fazer reparos imensa. E a pessoa, a empresa recebeu por isto, o poder público tem que exigir que seja reparado. Então, é esta ordem: terminar os equipamentos, iluminação na Rua 10, pavimento, e imediatamente retomar as reformas e reparos nas casas. Portanto, 0800, primeiro passo, e segundo passo no setor de habitação com o Miguel para fazer o agendamento. Pois não, vereador? Não, era exatamente essa última fala sua que eu também, só aquilo que eu puxei, o assunto da questão da disposição, coisa simples que faltava vontade de fazer. Eu observei a movimentação e tenho conversado há alguns dias também com o Miguel. É engraçado, nós tínhamos um setor todinho
de habitação, ali inserido na assistência social, e sempre a resposta era negativa, que a prefeitura não tinha nada o que fazer, não dava para se fazer nada. O Miguel assumiu não tem uma semana e uma disposição para ir até o local, eu já sei que ele já foi lá com a vereadora, uma disposição para tentar identificar e pelo menos contabilizar os problemas. Há de se destacar também isso aí, o trabalho. Com certeza. O setor de patrimônio perdeu muito com o Miguel Rosa saindo, cuidava de forma muito cuidadosa do nosso patrimônio, mas foi um acerto destacar esse servidor da casa, um servidor muito dedicado para cuidar de um tema tão delicado, com tantos problemas como está o setor de habitação. Boa Senhora, sorte me concede ao uma Miguel parte? Rosa. Pois Pegando não. também um gancho que Vossa Excelência está falando em relação à continuidade das unidades, esse tempo todo também a prefeitura em si fez o levantamento das pessoas que venderam e as pessoas que compraram as unidades, e até então hoje a gente sabe que tem para mais de 100 e poucas casas, né, algumas ociosas e algumas que já foram vendidas, que até hoje a gente não conseguiu contemplar nenhum suplente. Nenhum suplente. Acho que tinha que bater nessa tecla também, né, aproveitar o gancho. Nós até conversávamos na comissão anterior, que o vereador Rafa, o senhor e eu fazemos parte, um minuto para concluir, quando nós instalamos até a caixa de denúncias aqui, Sugestões, né? o que a gente, por isso o objeto do meu requerimento hoje que eu apresentei, fazer o levantamento de todos os editais publicados até agora e entender isso que, não sou eu que vou fazer denúncia leviana aqui, mas que há indícios que, enfim, que precisam ser esclarecidos. Primeiro, quem foram os suplentes chamados, fazer um alinhamento muito preciso em relação a isso. E segundo, o gerente da Caixa também, numa reunião que nós fizemos, como que fala quando você faz por internet, assim? Enfim, online, enfim, fizemos com a Superintendência de Santos, conferência, isso foi nos dado informação de que mais de 50 denúncias estão já na mão, estão fazendo a requisição das casas. Este tema, eu acho que nós precisamos, logo no momento seguinte, chamar a Câmara aqui para nos... Desculpa, a Caixa, uma sugestão, presidente, para vir nos esclarecer essa situação das casas que estão sendo recuperadas, das denúncias, enfim, em relação à venda das casas. Obrigada pela tolerância. Boa noite. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, queria cumprimentar meus amigos Seu Dito, Toninho, Diego, Palmeirense Nico, Dito Castro, nosso amigo Joel, da Escola Adventista, seu Marco Antônio, sempre presente. Obrigado pela presença de todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra... Com a palavra, excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos e a todas. Queria aqui, senhor presidente, também dar uma continuidade em relação ao que os nobres vereadores que me antecedeu. Também a preocupação, né, em relação às casinhas, que a gente já só dá uma engrenada quando começa a chegar as demandas. Até então fica até os ociosos, né, as nossas preocupações. Quando vem, a gente corre atrás. Mas para pegar mesmo a continuidade, senhor presidente, eu queria dizer que na sessão passada, quando eu falei da Sabesp, né, da empreiteira da Sabesp, que estava deixando a desejar em alguns pontos na cidade, para você ver, só da gente falar aqui, já começaram os trabalhos. Isso é muito importante, né? Só que tem uma empresa, senhor presidente, que infelizmente nem sequer responde, né? Que é a Electro. Continuamos mais uma semana que passou. Eu acredito que essa semana também a gente vai ficar com as demandas ociosas e a cidade tem vários pontos com lâmpadas queimadas. Infelizmente. Né? Eu acho que a gente tem que mandar aí uma moção de repúdio para a empresa, para eles dar uma olhadinha com carinho. Porque queira ou não queira, ela está apagada, mas a gente está pagando as taxas de iluminação pública. Né? Posso só tomar 30 segundos do seu tempo, vereador? Ok, fique à vontade. Vereador. Até para conhecimento de todos os nobres, eu faço parte hoje da
da diretoria da UVEVAR, né, a União dos Vereadores, o vereador Marcelo já foi também, diretor lá. E no último dia 11 de setembro, teve uma diligência da comissão da UVEVAR lá em Brasília, com o presidente da ANEEL, o senhor André Pepitone, falando sobre deficiência da energia elétrica no Vale do Ribeira, nos municípios consorciados pelo Codivar. E foi encaminhado que até o próximo dia 20 a gente faça todos os relatórios aqui de deficiências, a questão acerca de reclamações não atendidas, falha de entrega de energia elétrica, descontinuidade de expansão da ligação, baixa tensão, atraso em ligação em novos pontos e, principalmente, atraso na manutenção da iluminação pública, principalmente nos municípios que têm a liminar favorável, como é o caso de Registro. Então, depois podemos fazer aqui uma reuniãozinha entre os nobres aqui, para a gente deixar um canal aberto com a UVEVAR, para que eles possam estar levando, numa próxima reunião, o ofício com todas as solicitações da cidade de Registro e do Vale do Ribeira para a superintendência, né, para a presidência da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem por aí mesmo, vereador, que eu acho que é o único município do Vale do Ribeira que está com a liminar. Eu acredito que eles fazem mesmo o corpo mole, que é para não atender mesmo, para nós mais ficar reclamando, porque eles querem que realmente tire a liminar e o município contrate uma empresa para poder fazer essas demandas. Fique à vontade, vereador Wander. Está funcionando. Agora sim. Nobre vereador, obrigado pela parte aí. Vale lembrar que tivemos com o superintendente da Electro aqui por 2 vezes já nessa casa, né? Fizemos audiência pública e a conversa é sempre a mesma, né? Não, vamos fazer, vai dar tudo certo, fique tranquilo, vamos dar uma atenção. A última vez, inclusive, ele falou que ia estabelecer um canal direto entre os vereadores e a superintendência para poder estar atendendo essas demandas, né? Que, segundo ele, o atraso no atendimento era porque a planilha da prefeitura demorava a ser passada e tudo mais, aquelas conversas todas, né? Então, eu fico pensando o seguinte, se a falha é nossa, no atraso do pagamento das contas, você tem o corte, tem o protesto. Então, já tivemos 2 vezes com o superintendente, eu acho que, assim, é pegar as demandas e levar para o Ministério Público. Eu acho que não tem que ter mais conversa. Acho que o diálogo já foi feito por 2 vezes, não deu atenção, não respondeu, não resolveu. Eu acho que é o caminho. Não dá mais para ficar alisando, não. Obrigado pela parte. Vou mesmo com Vossa Excelência nessa linha de raciocínio, porque ficar na falácia e ficar no papel e não colocar em prática, a gente está cansado de falar e quem dá a cara para bater aí fora somos nós. Mas, também falando um pouco da área da saúde, né? Não sei se Vossas Excelências tiveram a semana passada e esse começo de semana também reclamações lá do UPA, não sei se já chegou para Vossas Excelências, e agora há pouco mesmo eu tinha uma reclamação devido ao raio-x estar quebrado e aquele suporte, né, da ambulância saindo do UPA, vindo até aqui para a UBS, a morosidade, tem hora que não tem ambulância, tá dificultoso, está dificultoso. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais rápida, senhor presidente, né, para a gente solucionar esses problemas, e eu acho que a gente vê pessoas da área da saúde se trombando em alguns setores, precisamos dar uma olhada com carinho, readequar, né, e a última visita que a gente fez no UPA, em relação a alguns vereadores que foram lá, né, faz alguns meses atrás, a coisa começou a caminhar, mas despencou de novo, a reclamação é grande, não só de lá, como de outros setores também da saúde, e eu acho que a gente tem, como a gente tem aqui uma comissão formada de assuntos relevantes, a gente tem que colocar em pauta. Tem que colocar em pauta e ir atrás, porque é uma das coisas que mais está preocupando nosso município hoje, é a área da saúde. Vivemos com carinho, ok? Boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda
que proceda a chamada dos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Satio Koyama Kavamoto, ausente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Moção de apelo número 129, de autoria do senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que seja destinada uma viatura para a remoção de cadáveres Rabecão. Coloco a moção do vereador Gerson Teixeira em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, boa noite a todos. Quero pedir aí a força dos amigos, e quem quiser estar assinando junto aqui também, tá? Porque eu acho que é muito importante. A gente reclama muito, né, dessa questão nossa de concorrência, principalmente nessa área, a gente sabe que é dificultoso, porque vai demorar um pouco ainda para acabar esse contrato, mas acho que o primeiro passo seria essa questão. Porque você vê, hoje nós temos um IML, né, positivo. Eu lembro de primeiro, quando você ia no cemitério, muitas vezes, né, era feito lá, era complicado, muitas vezes para a família mesmo, porque era aberto, né, e hoje nós temos IML aí, um prédio maravilhoso que está ali, né, que dá para os profissionais estarem trabalhando. Só que é uma coisa que me pegou essa semana, foi isso, eu não sabia. Eu não sabia que o IML não tem um carro próprio para retirar a pessoa. Veja só, eles estão ali, né, tá certo, tem toda a parte da perícia que está ali para pegar, né, o corpo. O mais certo seria eles estarem pegando e levar para o IML. Depois de terminar o trabalho, né, aí sim vinha essa parte, realmente, das empresas. Não, quem faz esse trabalho aqui em registro é uma empresa particular que é a Prever. Né? E veja só, aqui ainda não temos tanto problema, porque aqui ainda é mais a Prever, por enquanto, né? Que a gente não tem concorrência. Mas pessoas muitas vezes que falecem aqui no nosso município, ela vem de outro estado, muitas vezes, a família é de outro estado, que já tem, né, um outro convênio, e chega aqui e depara com esse problema, porque a empresa já começou o trabalho. A partir do momento que ela removeu o corpo, quando ele levou para a IML, ela já está de uma forma ou de outra cobrando o trabalho. Então, acho que mais justo seria que o IML tivesse um carro realmente apropriado para estar levando essas pessoas, levando essa pessoa realmente até a IML. Né? Não passando um trabalho que é deles para uma empresa particular. E aí deixa, muitas vezes, as pessoas de mão atada, porque já começou, né? E agora, mas eu tenho meu plano, e começa aquela briga. E se nós pensamos realmente nessa questão de ter outras empresas aqui para o futuro, nós temos que abrir dessa forma. Não podemos. Nós temos que deixar realmente a obrigação de quem tem que fazer, na mão de quem tem que fazer. Esse é o mais importante, eu acho. Então, eu peço, quem quiser estar assinando comigo aqui essa moção, né, eu vou ficar muito feliz, e peço que os nobres analisem. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Só para complementar a fala do Gerson, sem dúvida, o apelo é muito válido, vereador. Acho que a gente talvez, Gerson, pudesse inclusive expandir esse apelo, já que é para chegar lá na secretaria, a gente pudesse expandir o apelo, porque a situação
da liberação de corpo pelo IML também é um assunto que é muito complicado. Eu tenho um requerimento, vereadores, desde 2017 não respondido, sobre essa questão de liberação do corpo. Um transtorno para os familiares, um transtorno. A gente sabe de história de perito que faz jornada dupla, tripla, e não dá prioridade para a liberação do corpo no IML. Infelizmente, temos colegas servidores da Polícia Científica que são obrigados a ficar apagando fogo lá. Eles são obrigados a ficar fazendo a mais do trabalho deles. O pessoal da Polícia Científica fica lá tentando acolher as famílias, tentando dar conversa, porque os peritos não chegam para a liberação do corpo. Então, esse é um assunto realmente, vereador, sem dúvida tem que ter o transporte, sem dúvida, mas além disso, eu estendo para que assim, a gente possa pensar numa moção de apelo sobre essa situação da liberação, principalmente das perícias. Tem situação irregular, precisamos ver esses contratos aí de perícia, junto ao Estado, como é que está funcionando isso. Mas conte com o nosso apoio aí à sua moção, vereador. Parabéns. Continua em discussão. Não havendo mais vereador a fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção por unanimidade. Oficie-se conforme solicitado. Moção de apelo número 130, de autoria do senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, ao superintendente estadual e federal dos Correios, para que realizem estudos sobre a reposição das perdas salariais, para que não sejam retirados os direitos adquiridos e a não privatização da empresa. Coloco a moção em discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, mais uma vez venho aqui pedir aos nobres aqui que possam nos acompanhar e também está assinando aqui a moção, que foi pedido pelos funcionários. Tá? Eu quero colocar isso para vocês, principalmente, né, esses que hoje estão em greves, aí, né, que estão sofrendo, com uma ação que nós já sabemos o que vai acontecer. Por isso que muitas pessoas falaram, mas você está colocando aqui privatização, que ainda está estudando. Não, tem que colocar realmente. Porque nós sabemos que tudo o que está acontecendo aqui é para enxugar e depois vender. Então, o que vai acontecer? Que eu quero abrir os olhos dos nossos aqui nobres vereadores. É o que sempre acontece aqui na nossa região. A privatização pode ser boa, acho que a nível, né, nacional, mas a nível aqui regional, eu não vi até agora nenhuma vantagem. Você pega a Telefônica, estava falando com o vereador agora de pouco, pega a Telefônica. Telefônica naquela época, na época do Orelhão, tinha em todos os bairros rurais, né, prestavam serviço realmente. Hoje, nem internet esse pessoal tem que pagar, né, e caro para ter. Né. Vamos ver a CESP, a mesma coisa. E primeiro, antes de passar da Telefônica, nós tínhamos um prédio ali, ó, que qualquer coisa você ia reclamar, não ia reclamar ali? Né? Ou você ia pedir, né, uma ligação. Hoje nem o prédio está lá, está fechado, eles estão usando para eles lá. Entendeu? Você tem que ligar o 0800. Espera aí, Miga, o que melhorou a nível regional para nós? Tá, vamos pegar agora, como o irmão falou ali, da Electro. Né? A primeira coisa, eu nunca esqueço disso. Antes, quando era CESP, todo mundo tinha aquele direito, né, quem não tinha condições tinha direito àquele postinho de madeira, o padrão, tal. A primeira coisa, eu lembro, a primeira coisa que aconteceu, assim que privatizou, o cara andava com a cabeça assim, ó, para cima, né? Só procurando aqueles postes para tirar. Né? Eu digo para vocês, o que melhorou? Do que nós estamos sempre reclamando aqui? Né? Manutenção, né? Rede, certo? Poda. Poxa, tem que implorar, e ainda tem que escutar aqui o cara falar que ele não reporta a nós. Né? Que ele está fazendo aqui um bem para nós ainda. Né? Nem o prefeito ele não reporta. Ele reporta ao federal. Espera aí, gente. Então, eu acho que assim, nós não podemos mais perder direitos adquiridos. A mesma coisa dos funcionários aqui. Eles têm direito, eles prestaram concurso. Não pode ser tirado.
Uma dica que eu dou, em vez de privatizar, que abra espaço para mais empresas. Não acontece isso com o banco, Marcelo? Né? Não sei por que privatizou Banespa, que era um excelente banco. Né? Quantos funcionários sofreram? Mas, quando fala em privatizar, você fala, peraí, mas como que privatiza? O Banespa, mas nós temos aqui, né, bancos particulares, mas temos os federais também. Qual que é a diferença de você abrir para o correio também? Não é verdade? Né? Por que tem que vender? Não, abra a concorrência. Abra a concorrência, não precisa fechar, não precisa vender. É a mesma coisa do Banespa. Não precisava vender o Banespa. Abrisse o Santander, porque tem todo que é lugar, tudo que é país tem, Santander. Por que não abriu o Santander e deixou o Banespa funcionando? E porque nós temos 2 federal aqui dentro, temos particular aqui, e todos ganham. E ninguém perdeu seus direitos nos bancos federais aqui. E agora vamos fazer isso com o banco, com o correio? Eu vi pessoas falando, mas o serviço que eles fazem hoje... mas não era assim. Está ficando, porque eles querem privatizar. E quando querem privatizar, é assim, eles criam o caos. Para que você esqueça do que o correio fazia antes. Não é verdade? Então, pessoal, temos que lutar por isso, ajudar essa categoria. E digo para vocês, se acontecer isso daqui, a nível regional vamos sofrer muito, porque vários pontos aqui de registro vai ser fechado aqui do Vale do Ribeira. Vai ser fechado, porque não dá lucro. Mas eles esquecem que essa é uma concessão. É igual nós estávamos falando aqui do transporte escolar, transporte, né, circular. É uma concessão. Tem que esquecer que é uma empresa só que está ganhando dinheiro. Eles estão prestando um serviço para a comunidade, para a população. Então, a população também tem de direito, que se perderam agora em vários bairros aí que não tem ônibus hoje, que as pessoas aí têm que andar. Quando pode, estão perdendo exame por isso. Mas eu quero que vocês analisem, tá? Não quero tomar mais tempo aí, obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Gerson, quero parabenizá-lo fortemente, se pode ser usada uma expressão assim, pelo senhor trazer esse tema aqui. É muito importante. Muito importante regionalmente, como o senhor disse, muito importante nacionalmente. Eu nunca vi um governo de direita tão antinacionalista como esse. Normalmente a direita defende o Brasil e a soberania. Assim foi com os regimes militares, por exemplo. Esse governo não, esse governo é entreguista. As 2 empresas que querem comprar os Correios, uma é a Alibaba, chinesa, a outra é a Amazon, Estados Unidos. Uma empresa que tem 356 anos de vida, desde o Brasil colônia. Mais de 100 mil funcionários. E quer vender uma empresa que há mais de 2 anos opera no azul. Por que vender uma empresa que opera no azul? Que não é deficitária? Ora, se fosse deficitária, não tivesse interesse econômico, não tinha empresas, inclusive, querendo comprar. A Amazon e a Alibaba. Não é possível o Brasil não reagir a esse entreguismo. Não é possível o Brasil não reagir a este governo que, como eu disse, normalmente a direita ela é defensora dos interesses nacionais. Assim foram, repetindo o que eu falei, com a maioria dos governos, dos períodos autoritários e dos governos militares que nós tivemos. Agora, não. Este governo de direita quer entregar o Brasil. Nós não podemos aceitar, de forma alguma. Acho que a adesão da categoria está muito forte no Brasil todo. Desculpa, eu falei alto, não vi que estava alto o meu som. A adesão da categoria no Brasil todo, pelo que me indica, está mais de 80% da greve. É uma greve importante, vitoriosa, com adesão de apoio de outros setores da sociedade. Muito importante a Câmara de Registro se posicionar frente a esse tema. Em relação à questão imediata que o senhor traz, que é a reposição salarial, também há concordância, exatamente porque há uma operação positiva, ou seja, a empresa está operando no azul, e porque há perdas acumuladas. Eu só sugiro, não sei se é possível, se o senhor acata, e se é possível nessa ou uma outra moção, como sabemos, quem decide sobre reposição salarial é a presidência, né? Então teria que ser encaminhado à presidência dos Correios e ao presidente da República a questão da não privatização. É um processo mais difícil,
o monopólio está garantido na Constituição, mas esse governo tem atropelado e, através de uma PEC, está rodando aí a possibilidade de privatização da empresa, maior empregadora pública do país e a empresa mais antiga que é os Correios. O senhor falou muito bem, privatizou, nós sabemos. A redução de qualidade, a redução de serviços, ela vai acontecer, né? Então, eu quero dizer que extremamente assustada, porque a gente sai de uma luta, é contra a reforma da Previdência, é contra a reforma trabalhista, é uma coisa atrás da outra, e que é importante que a gente resiste, e eu vejo que esta talvez seja uma pauta que o Brasil conseguirá ser vitorioso se nos unirmos e a Câmara de Registro aprovar sua moção. Parabéns e todo apoio aí aos trabalhadores dos Correios. Continue em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, então, eu queria parabenizar a moção do vereador Gerson aí, conto com esse vereador, e deixar claro que essa sua fala, esse seu pedido, esse seu apelo aqui, na verdade, os Correios não estão fazendo a reposição salarial dos seus funcionários já há algum tempo. Hoje, eles citam em questão de privatização, que é uma das empresas estatais para ser privatizada. O Correio, a gente sabe que presta um serviço para nós de excelência, especialmente quem usa o serviço do Correio. Mas o Correio hoje está na situação, vereador, não por causa dessa gestão Bolsonaro. O Correio, infelizmente, os fundos de pensões, pergunta para os funcionários lá, converse com os funcionários, eles estão pagando. Fundo de pensão, vereador, é o seguinte, todo trabalhador de estatais, ele tem o direito adquirido, ele se aposenta. Só que ele tem uma parte que ele complementa, seria o fundo de pensões. Ele tira do salário dele e paga. Uma parte o Estado paga e a outra parte o próprio empregado paga. Só que no governo anterior, quebraram o fundo de pensão. E não quebrou só do Correio. Não foi só do Correio, porque houve um aparelhamento do Estado. Houve um aparelhamento. Meteram a mão grande no caixa do Correio. Meteram a mão grande. E quem está pagando essa conta? Coitado do trabalhador. Converse com eles para você ver. Se tiver oportunidade, pergunta para eles. O desfalque que aconteceu lá. Pergunta. Então, tem situações, essa questão da privatização, vereador, essa luta, eu concordo com você. A privatização é bom para o patrão e para os acionistas. Todo mundo sabe disso. O acionista, ele aplica um dinheiro naquela empresa, ele quer o retorno, não quer saber se vai sair sangue das costas de alguém. Se o suor dele vai ser de água ou de sangue. Todo acionista é assim. Todos. Então, infelizmente, o Correio hoje está nessa situação, porque há muitos anos ficaram lá com esse caixa. Isso foi com a Petrobras, isso foi com a Caixa Econômica Federal, os Correios e tantos outros. Infelizmente, é o abençoado aparelhamento que aconteceu no Estado. Por isso que, às vezes, a opinião pública, eles são favoráveis a privatizações. Quem trabalhou lá atrás, conhece, um pouco mais da antiga, e conhece o serviço que a Electro, a CESP que fazia. A Telefônica hoje, que é a Vivo, quem fazia era a Telesp. O antigo Banespa, que hoje é Santander. E tantas outras foram privatizadas. Só que chega um momento que não tem como. O Banespa privatizou na época, por quê? Foi a mesma situação. O governo vinha e fazia operação ARO, antecipação de receita orçamentária, e não pagava. Aí vem a pressão daqueles acionistas. É triste para aquelas pessoas que prestaram concurso. Eles não estão lá porque ninguém deu empreguinho para eles. Agora, quando entra um governo, a diretoria toda é de quem apoiou a sua candidatura. Pessoas que não têm competência, pessoas que não sabem nem o que está fazendo ali. Mas está lá.
Então, esse aparelhamento do Estado, graças a Deus, está acabando. E vai acabar. Vai acabar. Pode falar o que quiser, pode espernear, gritar. Até 2022, Bolsonaro está lá. Gostando ou não gostando. Vai consertar. Meu medo é consertar e essa turma voltar. Que quando eles pegaram, Fernando Henrique deixou lá, Fernando Henrique privatizou o Banespa, foi o Mário Covas, privatizou o Banespa, tudo aí. Mas ele deixou o Estado chuto. A Previdência que aconteceu, todos os presidentes queriam fazer o que foi feito com a Previdência. Todos. Está lá para terminar, não foi aprovado ainda. Não foi aprovado ainda. Todos eles queriam fazer, mas ninguém tinha coragem. Por que não faziam? Pensando na reeleição. Por isso eu sou contra a reeleição. Em qualquer esfera. O dia que acabar, ninguém vai brigar. Eu sei que o tempo é 5 minutos, então, muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Não havendo mais vereador a fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme solicitado. Moção de aplauso número 126, de autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, a equipe de futebol amador União Fabril, pela conquista do Campeonato Municipal da 2ª Divisão. Coloco em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Quero parabenizar o vereador Tom Adorno, mas principalmente parabenizar os nossos amigos aí. União Fabril, lembra alguma coisa aí, Diabinho? Um time de tradição, né, da cidade de Registro. Talvez, não sei se é o mais antigo, mas talvez em atividade seja um dos mais antigos, né? Rapaziada aí que, do tempo que o joelho do Diabinho ainda era bom. Seu Toninho, Diego, Dito e Nico, né, que estão aí, né? E eu tô Adorno aqui pela... Olha lá, o Rogério também está aí, ó, para fazer a vez. Então, parabenizar, eu acho que é importante aqui a Câmara Municipal destacar e valorizar esses nossos esportistas. No final de semana, né, Tom? Nós estivemos lá no Toraishiro Suzuki, vereador Roberto, vereadora Sandra também estivemos. Eu achei muito interessante da fala lá do presidente da associação, né? Dizendo o quão importante Registro é o berço do judô brasileiro. E Registro também tem uma história no futebol. Eu acho que é sempre importante a gente destacar e valorizar essa história do nosso futebol. Ainda vamos ver aquele estádio iluminado e reformado com a grandeza que ele merece, para que a rapaziada toda aí das antigas, os mais novos, possam estar batendo aquela bola. Tá? E parabéns para vocês pela conquista, e parabéns por levar o trabalho adiante e perfazendo aí as gerações. Parabéns, União Fabril. Parabéns, Tom. Continue em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rafael de Freitas Gomes. Parabéns, vereador. Parabéns aí ao time do União Fabril. Foram campeões aí da 2ª Divisão. Né? Parabéns. Oi? Da 2ª Divisão aí, parabéns a todos. A gente sabe o quão importante essa questão do futebol amador na nossa cidade. Sabemos aí que, infelizmente, nós temos uma cidade que, quando chega o final de semana, a gente não tem muito o que fazer. Já não tem shopping, não tem muita praça para ir, não tem muita coisa. Então, o futebol acaba sendo uma atração ali para que a gente possa se divertir um pouco. A gente tem alguns jogadores aqui também, então também já jogou no União Fabril, já joguei contra o União Fabril, jogo também times amadores aí, corremos atrás da bola, né? Jogar é para quem sabe, como vocês sabem, foram campeões aí. Então, parabéns, vereador, e vamos incentivar cada dia mais. Eu acho que essas moções, vereador, incentiva cada dia mais. A gente acho que fez moções aí para o Fúria e para outras equipes aí, isso nos deixa muito feliz. E que é como eu sempre digo, né? O esporte muda vidas, transforma pessoas. Eu tenho certeza que possa isso se prolongar cada dia mais aí. Continue em discussão.
Com a palavra, o vereador Roberto Stuck Duarte. Parabéns, Everton, pela indicação aí da moção. Parabéns, União Fabril. Tenho saudade, sinceramente. Estou alguns anos fora do quadrado, mas estou me preparando. Quem sabe, futuramente, a gente pode ser ou adversário ou jogar junto. Mas se vier um convite para um centroavante, a gente está à disposição. Mas parabéns. Tomara que o nosso secretário de esporte dê mais uma deslanchada, né? Que o nosso futebol realmente não pare. O que eu mais adoro de fazer, infelizmente tô no gancho, mas eu estou voltando, viu? Parabéns, hein, Nuno Fabril. Continua assim. Parabéns, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Heitor Pereira Sansão. Gostaria de parabenizar aqui o Tom pela moção, parabenizar a União Fabril, o dito amigo que o esporte deu para a gente nessa longa caminhada. Dirigiu Primos por 20 anos e a primeira final foi contra a União Fabril. Jogava Lula, Zezinho, pessoal gente boa lá e graças a Deus até hoje a gente tem essa amizade aí pelas ruas da cidade. Parabéns, Tom, parabéns, Fabril. Continua em discussão. Eu também queria falar um pouco da entidade União Fabril, né, seu Dito, que há tempo vem lutando para voltar à primeira divisão da cidade, o qual não deveria ter saído. Eu também acredito que deve ser a equipe vigente jogando a mais antiga da cidade. Os outros todos estão com 25, 26, a gente está indo para 30 anos, né? Queria parabenizar o seu Dito, que está sempre à frente, o seu Dimas, Toninho, que esse ano tomou a frente como técnico, o Diego, que não abandona, Nico, que é o torcedor fiel, embora vá com a camisa do Baixada na maioria dos jogos, mas é fiel à União Fabril, né, Nico? Então, parabenizar, né? E justo o ano que eu não joguei, a gente foi campeão, então acho que o problema era eu também. Então, parabéns, obrigado por estar aqui. Então, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme solicitado. Queria aproveitar a oportunidade que os membros da equipe estão aqui para a gente poder fazer umas fotos e a entrega da moção. Se possível, seu Dito, Toninho, Diego, puder adentrar.
tem mais Dando continuidade à sessão, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Corrigindo. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Tatu. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Usar essa fala de explicação pessoal, mais uma vez parabenizar o pessoal do União Fabril. Eu acredito, vereadores, que nós temos aí muitos espaços que podem ser retomados pela Prefeitura, pela Secretaria de Esportes, né, para que a gente possa colocar essa molecada nossa, pelo menos para jogar uma bola, e assim afastar a molecada do caminho ruim. Rogério está aqui, ó, o espaço lá perto do motocross, temos o espaço do antigo Campo do Caiçara, tem vários bairros aqui, paulistano precisando revitalizar o campo, o Arapongal tem 2 campos, se Deus quiser nós vamos ter revitalizado os 2 aí, né, Sandra? Fazer o esforço para revitalizar do lado direito, do lado esquerdo, dos 2 lados, vários espaços. Eu acho que o caminho é esse, o vereador Rafa sempre fala, né, o esporte muda vidas, realmente parece bobagem, mas não é. São ações simples que podem trazer grandes resultados. Tenho certeza, a gente chegou, fez uma indicação aqui, e já começou um movimento junto com o pessoal da Sabesp, para tentar revitalizar uma pequena quadra que tem lá, na beira do rio, na Adriano Franco, Wander. O pessoal mesmo ali do entorno viu essa mobilização, já tiveram lá eles mesmos no final de semana, já lixaram, já pintaram umas traves que estavam lá, já deram uma varrida, o gerente Vandrinho se comprometeu a melhorar a iluminação lá, porque é de responsabilidade da Sabesp, e um espaço que a molecada está ali, ó. Pô, é coisa simples de se fazer, que pode trazer grandes resultados. Queria aqui deixar mais um convite a todos, no próximo sábado, dia 21 de setembro, 3ª edição do Dia Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente vai fazer uma virada inclusiva ali bem legal, no centro da cidade, na frente ali da loja Seller, várias instituições, vai ser uma tarde bem bacana a partir das 2h30 da tarde. Queria deixar aqui o parabéns aos organizadores, à 14ª Delegacia e à Associação Registrense de Judô, pela realização do 36º Toraishiro Suzuki, uma história na cidade de Registro, esse torneio. Eu tive a honra de, no meu pouco tempo que eu pratiquei a modalidade do judô, lutar num campeonato desse. É um campeonato referência, quase 400 atletas, 23 associações de judô. Então, queria parabenizar a organização do evento e deixar mais uma vez aqui reforçado a fala do presidente da federação. Registro é berço do judô brasileiro. Foi a partir daqui que o senhor Ogawa difundiu a modalidade para todo o Brasil, o Sensei Ogawa. Então, nós precisamos fazer desse município, isso pode ser um atrativo, inclusive, um atrativo turístico para a nossa cidade. Virar uma referência aqui nesse esporte, pensar num centro de excelência para o judô aqui. Nós tivemos aqui minha amiga de escola, Daniele Yuri Barbosa, atleta olímpica, medalhista pan-americana. O irmão dela, o irmão da Daniele, né, o filho do Sensei Barbosa, medalha de prata mundial. Então nós temos aqui atletas com potencial, mas precisamos desenvolver. Queria deixar meu parabéns aqui, especial, vereador Rafa Freitas, em nome do qual parabenizo toda a Força Jovem Universal pela realização do trabalho maravilhoso aí da ação do Setembro Amarelo, no último dia 14, deixar meu parabéns e que você possa contar comigo para outras ações. Essa ação do Setembro Amarelo é necessária, precisamos conscientizar, precisamos falar do assunto suicídio. Então, o que cada um de nós possa fazer é relevante para a nossa sociedade. Foi maravilhosa a ação da comunidade da Força Jovem Universal. Parabéns. A gente estava falando aqui, Sandra tocou no assunto, e eu não esqueci de interromper não, mas acrescentar. Temos feito um esforço imenso para pedir uma agenda com o secretário estadual de saúde para a gente discutir muitos assuntos.
pedir, eles discutiram cross, discutiram muitas coisas na Baixada. Nós precisamos aqui, eu já fiz essa solicitação ao meu deputado de referência, né, que é o que eu tenho mais contato, que é o Caio França, estendo aqui a todos os vereadores que possam fazer uma pressão junto aos seus deputados para que a gente possa conseguir, talvez, Sandra, uma audiência, vereadores, uma audiência pública com o secretário estadual para falar sobre o hospital regional, para falar sobre o Hospital São João, para falar sobre cross, para falar sobre oferta de vagas, sobre média e alta complexidade, para falar sobre neuropediatra, para falar sobre reumatologia, para falar sobre SAMU. Nós precisamos, gente, nos juntar, somar forças mesmo, para que o nosso Vale do Ribeira seja enxergado. Para falar sobre esse assunto da radioterapia, Sandra, é urgente isso. Precisamos pressionar as autoridades, aquelas pessoas que estão com a caneta na mão e que realmente possam olhar para o Vale do Ribeira de maneira diferenciada. O nosso Vale do Ribeira precisa desse apoio e eu acho que nós precisamos juntar forças para chamar a atenção dessas autoridades. Seja com moções de apelo, seja com audiências públicas regionalizadas, seja com a UVEVAR, com Saúde, com o Codivar, com quem seja. Mas eu acho que acho que o vereador Cristiano já falou isso aqui uma vez, que é só nesse pleito comum, onde todos nós esqueçamos bandeiras partidárias e possamos focar só na nossa população, na saúde de registro e na saúde do Vale do Ribeira. Obrigado e ótima noite. Próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Peço ajuda do presidente da nossa comissão para me ajudar se eu deixar de mencionar algum tema aqui, mas eu penso que é de bastante importância a gente destacar para os colegas vereadores que não puderam estar conosco na audiência pública da última quinta-feira, que tratamos do Centro de Detenção Provisória de Registro. Importante porque a principal tarefa nossa, e acho que não é só do presidente da casa, nem só da mesa diretora, e menos ainda só da nossa comissão, é de todos, o principal ponto que foi aqui deliberado, que é para construirmos uma ação regional. Uma ação regional para garantir que a unidade que está sendo construída aqui seja um centro de detenção provisória e não o presídio de segurança máxima. Acho que foi o vereador Fábio que trouxe algumas falas da comunidade que nós estaríamos tratando tardiamente do tema. Isso é um absurdo, porque a comunidade de registro nunca se uniu tanto, eu acredito, em torno de um tema quanto este tema ao longo dos últimos anos, desde 2009. Desde 2009, com momentos maiores de mobilização, momentos menores. Não foi à toa que o prefeito eleito, Gilson Fantin, uma das primeiras coisas que ele tratou no governo do Estado foi, e é isso, eu quero falar disso porque tem que cobrar do governo do Estado aquilo que ele prometeu a registro através do prefeito eleito, que será um CDP, um Centro de Detenção Provisória. Falo que nós temos que cobrar aquilo que foi prometido, aquilo que está no ofício. Nós sabemos que está publicado, com certeza tem no registro da prefeitura, mas publicado nos jornais, na mídia regional, a carta do governador se comprometendo que seja um CDP. E eu não quero entender como engano, por duas coisas, vereador Roberto. Primeiro, que o número, e aí foi bem importante naquela audiência, que estavam aqui o delegado da seccional de registro, representante do delegado da seccional de Jacupiranga, a OAB, e o que nos disseram os dois delegados das seccionais? Que o número de presos, de pessoas detidas, aguardando o julgamento, portanto, aqueles que vão para a CDP, passam de 800. Né? Se nós temos um presídio de 750 vagas, então nós temos 800 presos aguardando julgamento para ser o CDP e ponto. Se nós tivermos organização suficiente, nós não vamos deixar a superlotação, porque só na superlotação que caberia o preso sentenciado de alta periculosidade entrar aqui. Não sei se fui clara. O empreendimento 760. Se temos 800,
760 vagas, ou 780, acho que 60. Se temos mais de 800 presos, segundo os 2 seccionais da Delegacia da Polícia Civil, nos informando que estão 800 o que estão nos CDPs, principalmente da Baixada Santista, então é isto a nossa principal bandeira. Eu não vou aqui relatar em detalhe todas as tarefas, mas a principal delas é a tarefa que nós ficamos de falar com os demais presidentes das câmaras, não é isso? Para fazer um dia unificado, uma semana de levantar abaixo-assinados, para garantir que o Vale do Ribeira todo se mobilize em torno desta cobrança, para que seja garantida a promessa de um CDP, de mandar um ofício para obrigar o governo a se posicionar desde então, e, portanto, com aqueles presentes aqui, o que poderá e deverá ampliar com muitos mais, já ficou instalado um comitê de monitoramento, da implantação do CDP. Eu sou muito otimista essa capacidade nossa de reagir a isso. Por isso que eu não quero entender, não quero concordar com o vereador Roberto quando fala que nos enganaram. Não, nós temos que manter firmes, muito firmes, né, porque eu acho que tem união para isto, para que a gente não tenha a tragédia de que isso seja transformado, esta unidade, num presídio de segurança máxima, como ameaçavam lá atrás. Então, quero deixar e ficamos também, no curto prazo, marcar uma nova audiência pública, nos dedicando, todos nós, aí pedimos ajudas da comunidade de registro, a divulgar mais também, para que possamos fazer uma grande nova audiência pública, acumulando sempre mobilização, força, porque teremos que ser vigilantes. Teremos que ser vigilantes em relação a este tema. Não vou aqui discutir os porquê não presídio, porque já lutamos, isso aí já discutimos no passado e sabemos o quanto que o Vale do Ribeira não merecia este, aspas, presente do governo tucano de forma alguma. Seja porque, durante tantos anos, conversamos sobre a importância de ter um deputado da região, a região se uniu, nunca foi meu candidato, mas a região se uniu, elegeu um deputado aqui do Vale do Ribeira, e teve força no governo do PSDB, o deputado Samuel Moreira, e não foi capaz de segurar uma unidade prisional aqui. Se os senhores verem, tem estudos importantes, da Unesp principalmente, mas tem um recente da USP, que estuda todos os lugares do interior onde foram implantados os presídios. São todos na região ali de Assis, na região de Prudente, várias regiões. São todas regiões com baixa representação política, com baixa capacidade de reação, o que não seria o nosso caso, com uma pessoa eleita pela região que chegou a ser chefe da Casa Civil. Então, nós temos que nos unir, apesar de tudo, para não deixar que esta unidade prisional se transforme num presídio de segurança máxima e que a gente garanta o CDP. Acho que, fundamentalmente, era isso que eu queria destacar, ação regional com as outras câmaras, nova audiência e oficializar o governador desde já, né? Quero destacar aqui também, parabenizar a Arju, parabenizar a Federação de Judô Paulista e a 14ª Delegacia pela realização do 36º Torashiro Suzuki. Foi um evento, como já foi destacado aqui pelo vereador que me antecedeu, bastante representativo o torneio, tem sido assim, registro é um destaque na área de judô. Nós temos que nos orgulhar disso pelos atletas que daqui já saíram, já foram destacados alguns deles. E história, né? Vejo a Kaori hoje como árbitra lá, né? E ela foi uma das pequenininhas que cresceu e conquistou muitos títulos pelo Brasil afora, internacional, inclusive no interamericano, acho que chama, enfim, sul-americano. Enfim, tem histórias, se formos falar de cada atleta, eu vou cometer aqui injustiça, mas temos muitos nomes, e essa disciplina da família Arju, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e eles sabem disso, e a cidade tem, porque nós conquistamos uma referência grande no judô. No passado, como foi falado pela família Ogawa, mas no presente, por todos os eventos, já sediamos o Paulista, enfim, por todas o apoio, enfim, às atividades que já tivemos no judô aqui. Quero destacar também
uma atividade inédita que aconteceu aqui na nossa cidade, que foi a família Rocha, né, que tem um grupo, o MC Manos, que organizou um festival de música e de dança na Praça Beira-Rio, esse final de semana. Um tributo ao Robocop. Todo mundo lembra do Robocop. Grande dançarino, mas um grande dançarino que tinha a questão social como centralidade. Tirou, como disse a mãe dele, tirou muitas crianças, meninos na rua, porque pela dança, pelo trabalho que ele fazia, seja junto às entidades, seja não juntos. Eu fiquei muito feliz, tenho muita gratidão pela confiança que a família Rocha nos depositou, nos convidando para ser uma das organizadoras. E foi muita gente, eu estava até com a lista aqui, mais de 22 colaboradores, do Som da Ilha à Costureira Laura, ou seja, passou pelos pequenos mercados, pelas grandes empresas, pelas pequenas, e fizeram um festival levando a cultura da periferia, que não tem espaço, dificilmente tem espaço, para o palco, né? Lá participaram vários grupos, participou a Capoeira Nosso Senhor do Bonfim, o grupo de dança Pegada Certa, a Academia Developê, o grupo de dança Degradê, a Jéssica Costa fez um aulão de zumba, o grupo Dança Swing Dance, a Consciência de Rua, o grupo de dança Consciência de Rua, o professor Marcos Azevedo, coreógrafo, dançarino, veio do Rio de Janeiro, o pessoal batalhou também, em condição para ele vir, um apoio importante do professor Jefferson Peccori para que ele estivesse conosco, um professor do Rio de Janeiro, enriquecendo bastante a atividade. Tivemos a apresentação de Libras pela Jéssica, que fez uma apresentação lindíssima ali para os participantes, o DJ Fox e o grupo MC Manos, da família Rocha, que foi um espetáculo, trazendo para a praça aqueles que nem sempre, um minuto para concluir, nem sempre têm essa oportunidade. Quero deixar aqui registrado a minha gratidão por ter sido convidada a ser mais uma a apoiar este evento. Eu termino, nesse minutinho que me falta, só chamando a atenção para dialogarmos no outra sessão. Na primeira fala sobre saúde, hoje na sessão, foi trazido o tema Corujão. Corujão é, vamos dizer assim, a vitrine do governo do Estado. Mas aqui em Registro nós estamos tendo dificuldade de implantar. Por quê? Porque a Secretaria da Saúde do município está abrindo mão de contratar, está abrindo mão de ter o Corujão contratado pelo Estado num valor assim e fazendo um contrato com as mesmas empresas que seriam para o Corujão num valor muito mais alto. E isso precisa ser revisto. As empresas não querem oferecer e fazer convênio com o Corujão, porque é um valor baixo, porque estão tendo acesso a cobrar muito mais alto da Secretaria Municipal de Saúde. Eu gostaria que a gente analisasse isso posteriormente. Muito obrigada pela tolerância e boa noite a todos. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanente, que será realizada no próximo dia 19/09 de 2019, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 23/9, segunda-feira, 19 horas. E também audiência pública referente à pessoa em situação de rua na cidade de Registro, também no dia 19/9 de 2019, porém às 19 horas. Agradeço a presença de todos e, às 20 horas e 55 minutos, encerro a presente sessão. Vereadores,